Segundo Reis, capítulo 6, diz assim: sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Ai, meu senhor, porque era emprestado. Pai, te damos graças pela tua palavra. Agora que vamos abri-la e expô-la, me ajude a entregar essa mensagem a meus irmãos e eles a receberem essa mensagem. Perdoe meus pecados, limpa-me de todo mal. A todos nós aqui, abre os nossos olhos e o nosso entendimento para ouvirmos a tua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou tentar cumprir o horário. Vou tentar, se eu não conseguir, mas vai ser por pouco, tá bom? Bom, eu não sei se você já viveu a experiência de perder ou estragar um objeto importante que não era seu. Ou se alguma vez você já teve a experiência de perder um objeto que você pediu emprestado. Um livro, um disco, um objeto qualquer. Como é que você se sente quando isso acontece? A tristeza dessa situação ela é dupla. A primeira é pela perda, efetivamente. A segunda, o constrangimento de dizer para a pessoa a quem você pediu emprestado que você perdeu. Então essa mensagem é para encorajar todos aqueles que desejam recuperar um machado perdido. Eu vou explicar o que é essa ilustração. Bom, quero falar um pouquinho sobre a vida do profeta Eliseu. O livro dos Reis, que narra a história do profeta Eliseu, é um livro, uma biografia cheia de histórias estranhas. Por exemplo, tem a história aí de uma cidade cuja única fonte de água ficou contaminada. E aí Eliseu pegou um prato de sal, jogou nas nascentes e as águas se purificaram. Coisa estranha, né? Sal e a água fica boa. Milagre. Tem o caso das ursas, que saíram da floresta e despedaçaram 42 rapazes só porque eles chamaram o Eliseu de careca. Ele não gostou. Ele não gostou. Tem a história daquela viúva que perdeu todos os recursos, os credores chegando, e ela foi para o profeta e ele deu uma ordem estranha. Falou: pega todas as vasilhas, não poucas, fecha a porta da tua casa e despeja. Ela tinha uma botija, era a única botija pequena, né? E joga aí. Aí quando ela foi jogando nas panelas, o óleo não acabava. Acabaram-se as panelas vazias e o óleo só parou de sair quando ela não tinha mais vasilha. Isso é uma história estranha. Tem a história da sunamita que hospedava o profeta, não tinha filhos, ele profetizou que ela ia ter um filho, esse filho morreu e Eliseu foi lá para ressuscitar o menino. Tem a história do cozinheiro amador que fez uma comida e a comida estava envenenada, morte na panela. Aí o Eliseu foi lá, jogou farinha. Esse era nordestino mesmo. Sabe, o nordestino tem um ditado que faz assim: a farinha engrossa o que está fino, aumenta o que está pouco e esfria o que está quente. E Eliseu jogou farinha. Tem a história que o Eliseu, mesmo depois de morto, ainda fazia um milagre. É a história de 4 homens que estavam levando um amigo que tinha morrido, o cadáver, para o cemitério. Só que no meio do caminho eles foram atacados por uns ladrões. Então, meu amigo, perna para quem te quer, largaram o defunto ali mesmo. Só que era uma ribanceira e eles jogaram, o cadáver foi rolando e caiu exatamente no buraco onde estavam os ossos do Eliseu. O homem ressuscitou e foi para casa andando. Logicamente que ele queria saber quem é que tinha deixado ele naquela situação, né? Que tipo de amigo deixa o cadáver no meio do caminho? E tem a história do machado perdido.
Bom, vamos entender o contexto. Tudo começa quando os discípulos do profeta chegaram à conclusão de que a escola onde ele dava o curso estava apertada demais. No verso 1 do capítulo 6, ele diz assim: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Então, é muito importante que essa percepção da acomodação apertada gerou a necessidade de procurar um lugar mais amplo. Isso nos traz aqui um princípio, é que na vida cristã, nada de bom acontece sem um mínimo de insatisfação. Você sabe que o maior obstáculo para uma obra crescer no reino de Deus é a falta de insatisfação. Muitos crentes se acomodam exatamente onde eles estão e não passam de determinado ponto porque eles se acham plenamente satisfeitos. Isso pode acontecer no âmbito pessoal, pode acontecer no âmbito ministerial, no grupo familiar. Então, a primeira lição do texto é: fique insatisfeito com o que você tem, porque Deus pode fazer infinitamente mais. Bom, outro detalhe é que, na narrativa, eles teriam que mudar de lugar, eles tinham que mudar de ambiente, em certo sentido, mudar de cultura. Eles disseram assim: vamos até o Jordão. Do ponto onde eles estão até o Jordão, aproximadamente uns 10 quilômetros. Então, olha só, não era que nem mudar de quarteirão, 10 quilômetros. Aí a obra de Deus, irmão, só avança quando a gente abre mão da zona de conforto. Infelizmente, pouca gente quer pagar o preço de deixar o lugar onde eles sempre estiveram, onde eles conhecem todo mundo, onde eles dominam tudo. Então, isso acontece muito no grupo familiar. Tem muita gente que não quer dividir, porque está tão gostosinho, para que a gente vai acabar com essa comunhão? Mas esses homens, esses discípulos de Eliseu, estavam determinados: olha, vamos sair daqui e vamos até o Jordão. Outro aspecto interessante na narrativa é que eles disseram assim: para cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Então não era para um cortar viga e o resto ficar dando palpite. Entendeu? Na igreja tem muito isso, né? Então todo mundo tinha que meter o machado na viga, tinha que botar a mão na viga. Você sabe que na igreja uma dos mais frequentes fontes de desapontamento é a percepção de que você está lutando sozinho por alguma coisa. Você está cortando a sua viga, aí vem um desocupado e fala assim: por que você não faz assim? Por que você não fez daquele jeito? Por que ele faz assim? É horrível. Você está sozinho batalhando e um monte de gente dando palpite. Então, quando todo mundo está cortando a sua viga, não dá tempo de ficar dando palpite na vida dos outros, né? E nem de vendo o defeito dos outros. Então, a próxima cena do texto é que mostra um grupo de homens trabalhando à beira do rio Jordão, debaixo daquele sol escaldante, fazendo trabalho pesado, ou seja, cortando viga. Esses estudantes de teologia viraram lenhadores de final de semana, né? Lenhadores. Viraram amadores. Aliás, falar em amador e profissional, eu encontrei essa história, diz que um certo homem se apresentou para um emprego de lenhador numa madeireira. Aí o entrevistador chegou para o rapaz e disse: tem um corpo franzino, não tinha nada parecido com um lenhador profissional. Aí o homem disse assim: o senhor já trabalhou como lenhador antes? Ele disse: sim, senhor. O senhor tem alguma experiência? Eu tenho, sim, senhor. Onde é que o senhor trabalhou? Ele disse: no Saara. Meu amigo, o Saara é um deserto. Ele falou: agora é. Fala sério. Então estão aí esses estudantes de teologia cortando árvore. De repente, essa cena, alguém grita: ai, meu Senhor. Então o machado perdido estava no fundo do rio, era um machado emprestado. Agora preste atenção, irmão, você já imaginou por que um incidente como esse está registrado na Escritura? Sério, qual é a importância de um cortador de lenha perder um machado emprestado no meio do rio? Com tanta coisa importante, com tanto milagre,
para registrar. Por que essa história desse machado está fazendo aqui? Irmãos, eu aprendi que o machado emprestado é uma boa ilustração de todas as habilidades e riquezas que possuímos para fazer a obra de Deus. Você já considerou que nada, mas olha, nada do que você possui, você vai poder levar para o mundo vindouro? Olha, considere a casa que você mora. Essa casa é própria ou é alugada? Não faz diferença, você não vai poder levá-la. Grande, pequena, nova ou velha, casa ou apartamento, no centro, na periferia, ela vai ficar porque ela é emprestada. Seu carro, suas roupas, seus equipamentos eletrônicos, seus celulares, tablet, televisão, notebook, nada disso você vai levar porque é emprestado. Quer ver? O seu corpo, essa nave que você navega nesse mundo, o seu corpo que leva a sua alma, leva o seu espírito, leva a sua memória, essa nave, você também não leva, porque é emprestada. Então, bens emprestados não podem ser levados desse mundo para o outro, todos ficam aqui. Quem é que nos empresta esses bens? Deus, o nosso Criador. Agora, por que é que Ele nos empresta esses bens? Porque Ele deseja que com esses bens nós cortemos a viga para fazermos a sua obra. Então aqui a gente chegou no ponto principal da história. O discípulo de Eliseu, quando perdeu o machado, ele gritou assim: ai Senhor, ai meu Senhor. O homem está desesperado porque ele perdeu algo de valor que não era dele. Isso nos ilustra o fato, irmãos, de que não existe nenhuma riqueza, nenhum bem, nenhuma habilidade, nenhuma faculdade, nenhum dom que Deus tenha nos dado que Ele não queira de volta. Tudo que Ele deu, Ele vai querer de volta. Por exemplo, lembra da parábola da mina? A parábola da mina é bem exemplo disso. Um recebeu 5, devolveu 10. O outro devolveu 5. E um que tinha recebido 1 talento, entregou o talento exatamente como estava, com essa desculpa. Ele falou assim: eu fiquei com medo do Senhor, porque é um homem duro de tratar, tirando do que não é seu, e até tomando a colheita do que os outros plantam. Gente, que mentira isso. Miserável desse servo. Não fez nada com a riqueza que recebeu. Ele podia, pelo menos, diz o texto, colocado no banco, pelo menos os juros ele receberia. Mas ele não fez nada disso. Então, Deus pedirá conta de toda a capacidade que Ele nos dá. Muitos crentes no século 21, ao perderem o machado, eles dizem assim, olha só, ele fala assim: que pena, Senhor, lá se foi o machado que o Senhor me deu, mas paciência, né? Se ela vir. Se ela vir. Bom, sem machado eu não posso trabalhar, estou fora, vou me aposentar. Tem aqueles que vêm para o Jordão, eles trazem o machado, mas quando eles chegam lá e vem a água, o sol, eles procuram uma árvore, né, e ficam lá cochilando no meio do dia. É o crente sonolento, irmãos. O sonolento é uma das maiores tragédias para a igreja do século 21. Eu li essa história do Sadhu Sundar Singh, um missionário na Índia. Ele conta no seu livro que há um certo lugar no Himalaia que nasce um tipo de flor com um perfume delicioso. É tão agradável o lugar onde essas flores nascem que muitos viajantes, sem saber, resolvem passar a noite naquele lugar. Só que aquelas flores, esse odor, esse perfume que elas exalam, entorpece a pessoa e ela fica dormindo por até 12 dias sem conseguir acordar. E elas morrem de fome e sede por causa dessas flores. Muitos crentes pegaram no sono, embriagados com a tecnologia, embriagados com o entretenimento,
embriagados pelo trabalho, pelas riquezas, pela procura do bem-estar. Aí você pergunta, pastor, como é que eu sei que um crente está anestesiado? É só saber. Como é que eu sei que um crente está dormindo? É que o efeito de um crente sonolento é o mesmo efeito que o sono tem sobre o corpo humano. Olha, quando alguém dorme, perde a identidade. Sabia disso? Olha, se você tem um homem bom e um homem ruim, um do lado do outro, dormindo, como é que você sabe qual que é o bom e qual que é o ruim? Não tem identidade. Não é mesmo? Então, só quando a pessoa está acordada é que a gente sabe se ela é boa, é uma pessoa boa ou ruim. Pelo que ela fala, pelo que ela diz, pela maneira como ela pensa. Mas quando alguém dorme, não tem a menor noção de perigo. Olha, quantas pessoas colidem de frente com um poste, uma árvore, um caminhão, enquanto dirigem, porque estavam dormindo. Quando a gente está acordado, a gente está atento para tudo que está acontecendo, mas dormindo, você não tem noção de perigo. No ano passado, o retrasado, nossa igreja lá de Shalom, lá de Campinas, perdeu um garoto, menino tão precioso, jovem, estava trabalhando numa empresa em São Paulo, uma carreira em ascensão, menino muito querido nosso, voltava de São Paulo e teve uma festa com a diretoria da empresa e voltou para casa de São Paulo para Campinas pela rodovia dos Bandeirantes. Você sabe, a rodovia dos Bandeirantes é uma das melhores rodovias do estado. São 6 pistas de rolamento, 3 horas da manhã, não tinha ninguém na Bandeirantes. O que nós sabemos é que o carro dele capotou várias vezes e ele morreu instantaneamente. Qual a explicação? Sono. Como é que você explica que um crente que estava aqui até outro dia era o primeiro que chegava, o último que saía? E simplesmente some. Sono. Quando alguém dorme, não consegue realizar qualquer tarefa importante. Quando alguém dorme, não tem fome e nem sede. Crentes adormecidos não sentem prazer em ler a palavra de Deus, orar, vir ao culto, participar de um grupo familiar, que o sono mata a sede de Deus. Mata. E outra, crentes adormecidos são facilmente devorados pelo Satanás. Ele está como leão rugindo em volta, procurando alguém para devorar. Quando o crente dorme, ele vai lá e... Bom, ai meu Senhor, porque era emprestado. Esse ai é muito importante, irmãos, porque é o que alguém que sabe que tem que prestar conta sente. Esse homem estava pensando assim, sem machado eu não posso cortar a minha viga, sem minha viga eu não cumpro a minha missão, e sem a minha missão cumprida, como é que eu vou justificar esse machado perdido? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí Eliseu vai para socorrer. Ele diz assim, onde é que você perdeu? Onde ele caiu? Ele mostrou o lugar. Aí Eliseu cortou, olha o texto diz, Eliseu cortou uma vara, jogou a vara na água, no lugar onde o machado havia caído, o machado veio para a superfície da água. Aí o profeta disse, pega. Ele foi lá e pegou o machado. Agora vamos aos negócios, irmãos. Nessa cena tem 2 elementos que não combinam. Não combinam, preste atenção. Ferro não boia na água. 2, madeira não atrai ferro. O que é que a Escritura está dizendo aqui? Que Deus é a única pessoa que pode se dar ao luxo de mudar a natureza das coisas por uma boa causa. Deus fará o impossível para devolver uma riqueza emprestada perdida se a atitude for, ai meu Senhor, porque era emprestada. Então vamos colocar a coisa de maneira bem simples. Deus dará qualquer riqueza, qualquer habilidade, qualquer capacidade, se Ele encontrar num coração a seguinte atitude: Senhor, eu preciso fazer a Tua obra,
eu tenho uma viga para ser cortada, essa é a minha parte do galpão, e eu estou pronto para o trabalho, só que eu estou sem o machado. Então, meus irmãos, o mesmo Deus que fez o machado flutuar, Ele vai dar a você qualquer habilidade que for necessária para você cortar a sua viga. E é isso que explica, meus irmãos, porque pessoas tímidas se tornam um leão quando tem que anunciar o reino de Deus. É isso que explica porque pessoas simples têm ideias brilhantes e transformadoras. É isso que explica como pobres enriquecem a muitos. É isso que explica porque um pequeno povo, uma pequena igreja é capaz de fazer grandes proezas. Um pequeno grupo é capaz de transformar a vida de centenas, milhares de pessoas. Porque é o Deus que faz machados flutuarem na água. Quando é para o reino, o que é pesado fica leve e o que é leve fica pesado. Quando é para o reino, o que é perdido é devolvido e o que é emprestado é restaurado. É incrível, irmãos. Eu tenho um amigo, o reverendo Jairton. Ele é pastor lá em Londrina. Ele é um dos meus melhores amigos. Ele tem... Só que ele usa óculos. Na verdade, ele usa um fundo de garrafa, irmãos. Realmente. É um fundo de garrafa, o óculos dele. Pesado assim. Aí ele contou essa história que ele foi. Ele é missionário da CEPAL e tinha um curso lá em Recife. Só que o curso começava às 14h. Eles chegaram no dia anterior à noite, tomaram café e ficaram a manhã toda livre. Então eles resolveram fazer um passeio de jangada. Saíram do hotel. Ele com calção, camiseta, short e tal. Entrou junto com outros irmãos. Entrou na jangada e foram lá. Lá pelas tantas, lá do passeio, tinha um local que eles podiam descer da jangada para andar numas pedrinhas, umas coisas bem... Tem uns locais lá que você pode andar e ver os peixes e tal. O sujeito que estava guiando o passeio falou, olha gente, tirem relógio, óculos, qualquer coisa, deixa no barco e vai para lá para não perder. O que ele fez? Ele pegou o óculos, tirou, colocou dentro do short assim, no bolso, e foi. Aí foi, nadou, se divertiu, brincou. Quando chegou na hora de voltar, o rapaz começou a chamar, bora gente, vamos embora, acabou o passeio. Ele foi, quando ele passou a mão no bolso, cadê o óculos, irmãos? Ele havia perdido o óculos. Aí ele voltou para o rapaz e falou, olha, eu perdi meu óculos. O cara deu risada. Mas não falei para você, não, mas eu pus no bolso. Eu falei, meu amigo, eu estou aqui, eu sei que acontece isso. Ele falou, então só espera um pouquinho. Ele falou, meu amigo, eu não posso esperar, estou com todo esse pessoal aqui. Ele falou, mas eu não posso voltar sem óculos. Ó, eu vou te dar uns minutos aí, mas eu não posso ficar esperando, não. Aí, irmãos, ele disse que ele fez essa oração, falou, Senhor, aqui, vamos conversar, olha só. O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Esse negócio começa 2h, eu não podia estar aqui. Eu tinha que estar lá na beira tinha que estar guardado no quarto. Agora vai chegar 2h, eu tenho que dar um seminário. Eu não tenho como fazer esse óculos. Não dá para comprar em camelô. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí esse outro amigo que estava com ele do barco, saíram os dois andando. Ele falou, olha, passa a mão aí. Irmãos, sério. Você acha que alguém vai achar um óculos no meio do oceano, irmãos? E o cara lá, gente, vamos embora. Ele, oh meu Deus, me ajuda. E foi para lá. Irmãos, 1h, ele deu um passo e sentiu uma coisa no pé esquerdo. Aí ele gritou, Marco, vem aqui. Chama esse amigo dele, vem aqui. Ele falou, ó, fala o seguinte, pega na minha perna e vai seguindo até o meu dedão direto. Cara, foi de... Vocês acreditam que ele achou o óculos? Não era emprestado, mas a situação era muito crítica. Né? O mesmo Deus que devolve óculos no fundo do oceano é o Deus que faz qualquer coisa para você voltar
ativa. E eu não hesito em dizer, irmãos, que não faz a menor diferença se é muito ou pouco, se é grande ou pequeno, se é valioso. O mesmo Deus que devolveu aquele machado pode devolver a sua habilidade, o seu ministério hoje. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero terminar com uma história. Você sabe que o lugar mais rico desse planeta não são os campos de petróleo na Arábia Saudita, no Kuwait, nem as minas de ouro, de diamantes na África do Sul, nem as minas de urânio na União Soviética. Embora que isso seja surpreendente, os depósitos mais ricos do nosso planeta podem ser encontrados a poucos quarteirões da nossa casa. Eles estão ali, no cemitério local, enterrados. Ali debaixo da terra, dentro daqueles túmulos, estão sonhos que nunca se realizaram, canções que nunca foram escritas, pinturas que nunca encheram uma tela, ideias que nunca foram compartilhadas, visões que nunca se concretizaram, invenções que nunca saíram do papel, planos que nunca saíram da prancheta e propósitos que nunca se realizaram. Eu não sei, você que me ouviu nessa noite, eu não sei se você tem um machado perdido, mas eu quero lhe dizer, não deixe que o Jordão seja o cemitério da sua vida ou do seu ministério. Alguns de vocês estão aqui e gostariam de voltar ao Jordão, onde a sua viga foi abandonada. Outros precisam acordar, estão perto, têm um machado, mas estão dormindo, precisam despertar. E outros que precisam de um machado novo, porque o que perdeu era emprestado. Mas uma coisa é certa, o mesmo Deus que fez aquele machado flutuar, pode devolver a você a alegria de estar novamente na seara do Senhor. Estou poderoso, né, irmão? Ai, meu Deus, era emprestado. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, que lemos e aplicamos nessa noite. Agora que vamos para casa, eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu fales ao meu coração de meus irmãos. Eu não sei quantos chegaram aqui desanimados, a um ponto de deixar a liderança de um grupo, de um ministério, uma classe de escola dominical. Alguns até que gostariam de estar cortando a viga, mas falta o machado. Perderam o machado. Nessa noite, Jesus está aqui para devolver o machado. O Senhor conhece a vida de cada um, Senhor, que está aqui. Qual a oração que está em cada coração? Então eu quero te pedir em nome de Jesus, o Senhor visite cada um de meus irmãos aqui. Dê uma nova chance. Essa igreja precisa de obreiros, precisa de homens e mulheres dispostos a fazer diferença. Essa igreja precisa de um lugar amplo. Há centenas, milhares de vidas que dependem desse pequeno grupo. Eu te louvo, porque o divertimento de Deus é usar as coisas fracas para envergonhar as fortes.
Ele usa as coisas tolas, aparentemente tolas, para envergonhar as sábias. Eu te louvo pela vida do pastor Carlos, da irmã Cláudia, a quem o Senhor chamou para esse trabalho. Essa comunidade, essas famílias que estão aqui foram selecionadas pelo Senhor, porque é através delas que uma grande multidão vai conhecer a graça de Jesus. Deles o ânimo, deles o machado certo, para o momento certo, para a hora certa, para a obra certa. Anima meus irmãos, para que eles possam ver o reino de Deus como prioridade. A oportunidade que eles têm de chamar a quantos encontrarem para esse reino maravilhoso de Jesus. Restaura o ânimo, restaura a alegria, restaura a visão, restaura o desejo, alegra o coração, fortalece a alma, traz de volta a alegria de servir ao Senhor, porque para aqueles que te servem, basta-lhes o prazer de um dia ter te conhecido. E que o mundo venha saber da igreja presbiteriana do Lago Norte, uma igreja pequena, mas valente, que usou o machado para cortar viga e trazer centenas, milhares de vidas ao teu reino. Confirma isso, Senhor, no decorrer dos anos. Aviva a tua obra e faze-a conhecida. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.